E cuidado com o vinho doce. Para não doce, engasgares. Por exemplo, ai, que bela passagem para a próxima conversa. Cuidado, porque muitas vezes nós, até na nossa família, estamos a comer, distraímos-nos e de repente estamos engasgados. Bom, normalmente é, homem, olha para cima! Batem nas costas. Põe-te a jeito, não é? E pumba, e Será chega. que é o mais correto? Tenho a impressão que não. Tenho a impressão que não. O ideal era que todos soubéssemos o que fazer na altura certa. Aliás, é mesmo esse o lema da Cruz Vermelha Portuguesa. Cada cidadão, um socorrista. Pois bem, pegamos neste lema e hoje trazemos o Jorge Costa, que é formador da Cruz Vermelha. Olá, Jorge. Bom dia, Jorge. Vamos dar sequência ao lema da Cruz Vermelha. Seria o ideal era que todo o cidadão português fizesse um curso de socorrismo. Soubesse aqueles... o suporte básico de vida, como atuar neste tipo de situações de engasgamento, que vocês dão um nome bem mais técnico, é desobstrução das vias respiratórias, Sim, que no fundo é isso que se vai fazer. Sim, no fundo é isso que nós pretendemos. Portanto, no fundo, a nossa filosofia enquanto Cruz Vermelha, aquilo que pretendemos é que haja uma sensibilização para toda a população, para que possam, com coisas simples e com poucas horas de formação, poder situações que realmente podem pôr em perigo de vida a pessoa que está, neste caso específico, estando a citar a situação de uma obstrução da via aérea, alguém no local possa realmente e prontamente resolver essa situação. Vocês são procurados justamente para dar formação. Quem é que vos procura normalmente? Nós temos vários leques. Temos as empresas, que, do ponto de vista legal, são obrigados a ter essas equipas de pronta intervenção, e são eles que fazem essa primeira intervenção, esse trabalho de campo. Temos também, por vezes, pais que aconselham e que vêm tentar perceber o que é que os filhos podem também fazer. E temos também, por vezes, pessoas que viveram situações de aflição e que, de alguma forma, vêm buscar aquela informação que antes não tinham esta dúvida, mas que, como viveram uma situação prática, sentiram realmente esta necessidade de saber. E são coisas simples. São poucas horas de formação, os nossos cursos não são muito extensos a nível de horas de formação. Está a falar de quantas horas? O curso de todos numa lufa-lufa. O nosso parte básico de vida aproximadamente são 6 horas de formação, em que inclui estas técnicas que nós aqui vamos dar hoje, esta técnica de desobstrução da via aérea, uma das técnicas que é... E vocês depois certificam quem termina esses cursos? Com... É certificado, portanto, a instituição Cruz Vermelha, mas é necessário... Claro, sim, é feita uma avaliação e se o formando realmente tiver a competência e tiver feito sem erros, existe uma grelha de avaliação e essa grelha tem que ser respeitada. Jorge, temos que marcar então essa formação, porque eu e o Jorge... Já nos oferecemos mais que uma vez. Queremos fazer a formação. Com todo o gosto, teria muito gosto em receber as nossas instalações. Está marcado o horário. E acho inclusivamente que devia constar nas disciplinas, ou pelo menos na existência de alguma disciplina das nossas crianças, porque eu julgo que esta formação básica devia estar incluída no ensino primário. Eu sou apologista de que nos quartos, nonos e 12º anos esta formação devia ser dada. Ou seja, alguém que esteja num quarto ano, esta é a minha opinião pessoal, claro. Quem vá para o 9º ano, vá, no fundo, voltar a treinar aquilo que fez num quarto ano e quando termina o seu 12º ano, no fundo, será um recertificar, até porque, habitualmente, de 5 em 5 anos, há novas guidelines que saem, portanto, são linhas guias internacionais. Na Europa temos o Conselho Europeu e que, curiosamente, este ano será no Porto, dia 2 e 3 de dezembro, este ano, o Conselho Português de Ressuscitação, portanto, o Conselho Europeu de Ressuscitação, irá estar presente no Porto e vai discutir e, no fundo, vai apresentar aquilo que são as novas guidelines para os próximos 5 anos. Quais são os lugares comuns errados quando falamos de engasgamento ou obstrução das vias respiratórias? Vias aéreas, sim. O que é que nós fazemos que não devíamos fazer? Começar a pancada nas costas, há uma coisa que fazem erradamente, é dar algo de beber. Ora, se a pessoa já tem a via aérea obstruída, vai obstruir ainda mais. Pão, também é horrível porque vai ainda tapar ainda mais. Portanto, pão e água, para esquecer. Vamos estar ainda a cimentar mais essa obstrução. Aquilo que pretendemos é precisamente o oposto, é desobstruir. A técnica que habitualmente nós utilizamos é alternada entre a chamada compressão abdominal. Aliás, primeiro será a pancada intercostal, ou seja, entre as escápulas. É mesmo interescapular, com uma técnica. Portanto, o objetivo, essencialmente, é fazer uma vibração para que fisicamente, as leis da física vão prevalecer, para que haja essa desobstrução e que realmente esse objeto que está a obstruir parcialmente ou totalmente esta via aérea possa ser exteriorizado. Já falamos de algo que fazemos mal e outra coisa que fazemos bem, que é essa pancada nas costas. Fomos à rua saber até que ponto as pessoas estão informadas e já voltamos para dar então esta pequena formação, pelo menos para já. Vamos à rua então saber realmente o que é que as pessoas sabem. O que é que as pessoas fazem, não é? Será que os portugueses sabem o que fazer em caso de engasgamento? Vamos saber.
Em caso de engasgamento, o que fazer? Virá-lo de costas, apertar-lhe a parte do abdômen, bem, para lançar cá para fora o que ficou lá dentro. Acho que ou recordo a um médico ou tento salvar isso de outra forma. De que forma? De que forma, por exemplo, com um chá ou qualquer coisa, não é? É o que a gente às vezes faz. Bater nas costas o mais rapidamente possível e pôr de pernas para baixo. Virar de pernas ao contrário, portanto, colocar a cabeça para baixo. Cabeça para baixo e bater nas costas. Bater nesta parte aqui, a ver se lança fora. Porque já houve uma pessoa que morreu a comer maçã de presunto lá fora. Se o senhor se engasgar ou se tiver alguém perto de si que se esteja a engasgar, o que é que acha que se deve fazer? A minha mãe ensinou-me a bater nas costas. Apertar o peito e uma pessoa quer dizer, não é o próprio, uma pessoa amiga é bater nas costas para aliviar os pulmões, não é? Talvez para a pessoa de lado, bater-lhe nas costas, fazer respiração artificial já num caso muito desesperado. Eu acho que deve para a pessoa de bruços o mais inclinada possível para baixo e carregar-lhe nas costas. Ou então ver se consegue tirar com alguma coisa, se ainda conseguirem ver o que está a engasgar, uma pinça ou uma coisa qualquer. Mas o mais indicado é ligar logo para o ponto de socorro ou levar a pessoa. Bom, um médico à porta de casa é capaz de ser difícil. Vamos para se arranjar uma consulta é uma trabalheira. comentar o que ouvimos. Mas o que é que podemos daqui subtrair como boas informações? Algumas das coisas, de facto, é verdade. As pancadas intercostais, assim tecnicamente chamado, é aquilo que nós pretendemos. A primeira coisa que devemos fazer é incentivar a tosse, ou seja, autonomamente, a pessoa que está a sofrer esta obstrução, este engasgamento, pretendemos é que ela faça esta desobstrução por si só. Se assim realmente não for possível, então entrará um segundo elemento, será alguém que tentará ajudar a fazer essa desobstrução. Vamos contar então com o Bruno Carlos Fernandes e o e Bruno. o Carlos Jorge, sim, para darmos aqui alguns exemplos de algumas das técnicas a fazer. Ora, muito bem. Habitualmente, uma das primeiras coisas quando se tem esta obstrução da via aérea é uma sensação realmente aflitiva e o instinto de sobrevivência atua sobre esta situação. A primeira coisa que faz é realmente esta vontade de querer ir resolver esta situação. Portanto, vamos simular aqui com o Bruno, então, a dita situação em que ele tem obstrução. A primeira coisa que eu devo fazer é tosse, Bruno, tosse! Ok, não é possível esta. Sim. Ele por si só não consegue resolver. A primeira coisa que eu devo fazer é colocando a minha mão aqui à frente e colocando por baixo. Isto porquê? Porque se algum momento ele ficar inconsciente, ele estará sempre seguro e não cairá desamparadamente no chão. Muito bem. Portanto, a primeira coisa que eu deverei fazer é irei-me colocar por detrás, em que vou colocando a minha mão entre as omoplatas, esse que nós temos aqui, e Mostramos exatamente a zona onde vai. aqui assim, a ideia será essencialmente daqui de baixo para cima e de trás para a frente. E 1, 2, 3, 4 e 5. É óbvio que nós temos que mediar a força que nós temos para a vítima que nós temos. Temos que saber adequar aquilo que temos. De seguida, o que fazemos, se isto realmente não ficar desobstruído, vamos correr a grelha costal até chegarmos aqui ao apêndice xifoide, parte terminal do externo, chamado na boca do estômago, assim vulgarmente chamado. Aquilo que nós fazemos é vamos fazer uma força de frente para trás e de baixo para cima, tipo baixo corpo. E daqui vamos fazer novamente 5, 1 e 2 e 3 e 4 e 5. Ok? Não ficou resolvido, voltamos então novamente à primeira fórmula. Que é e 1 e 2 e 3. A dada altura o que pode acontecer é isto. E nós estamos amparados. Aquilo que devemos fazer é, aproximando, mantendo sempre as costas direitas, devemos de alguma forma manter esta posição e... Está-me a ouvir? Está-me a ouvir? Socorro, preciso de ajuda. E aqui entrará outros processos. Sim. Pronto, no fundo será aquilo que nós pretendemos. Depois aqui entra o algoritmo de suporte básico de vida que dará continuidade a este trabalho. Todo este processo. Vamos imaginar com alguém que está sentado à mesa. Não se importa. Não se importa. E começa numa situação de aflição extrema, não é? O mesmo. Ok, situação, vai novamente aquela sensação de obstrução e água. Ok, em pé, põe em pé. Ok, nós vamos afastar, ter a certeza de que temos uma área. Vamos fazer a mesma situação. Tosse, tosse. Ok, não é eficaz. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, neste caso temos alguém que tem um perímetro abdominal grande, pode ser, por exemplo, uma senhora grávida. Aquilo que nós vamos fazer, em vez de fazermos a nível abdominal, porque não é possível, não vai compensar, o que nós fazemos a nível torácico. E fazemos no mesmo as 5 compressões e vamos sempre alternando até que ele fique
novamente inconsciente. Ou desobstrua, que é aquilo que nós pretendemos. Temos mais força junto ao peito, não é? Exatamente, na região torácica. Aquilo que pretendemos é criar força, aumento de pressão a nível torácica, para que este objeto possa exteriorizar. Agora pergunto, se eu estiver sozinha em casa, não tiver ninguém que me faça isto, há alguma forma de nós nos desenrascarmos? Sim, de alguma forma há. Se nós tivermos uma cadeira, uma superfície dura, que possa de alguma forma suportar, e isto no fundo será um SOS, uma última tentativa, estando sozinho. O que nós devemos fazer é precisamente a mesma zona, portanto o fim da grelha costal junto ao apêndice tifoide, devemos colocar sobre uma estrutura e deixar com que a força do nosso corpo crie esta pressão e que o tente exteriorizar até que fique inconsciente. Tossir em primeiro lugar, o máximo que pudermos, não é? Sim, sim. A ideia será esta, autonomamente, a vítima que tem esta obstrução deverá conseguir resolvê-la. Se não for, então entraremos nós, familiares, amigos, quem estiver próximo, que rapidamente ponha em prática. Mas tossir é a primeira, a primeira fase, é a primeira etapa, não é? A percorrer. Meu caro, muito gosto. Espero que nos voltemos aqui a encontrar, porque há vários momentos da nossa vida de alarme, de situações extremas, onde a nossa vida está em risco e nós podemos aqui indicar algumas dessas soluções, não sendo propriamente um curso de 6 horas, será um curso de alguns minutos que aqui vamos facultando aos nossos espectadores. A aguardar a vossa presença na nossa... Muito bem, vamos precisar dos elementos. Temos já um encontro marcado, vamos falar o que fazer em situação de queimaduras. Sim. Será então o nosso próximo encontro. E já tinha aqui um sorriso de perguntas para fazer. Muito bem, muito obrigado, até para a semana. Muito obrigado. Quando Cruz Vermelha, aquilo que pretendemos é que haja uma sensibilização para toda a população, para que possam, com coisas simples e com poucas horas de formação, poder situações que realmente podem pôr em perigo de vida a pessoa que está, neste caso específico, estando a citar a situação de uma obstrução da via aérea, alguém no local possa realmente e prontamente resolver essa situação. Vocês são procurados justamente para dar formação? Quem é que vos procura normalmente? Nós temos vários leques. Temos as empresas, que, do ponto de vista legal, são obrigados a ter essas equipas de pronta intervenção, e são eles que fazem essa primeira intervenção, esse trabalho de campo. Temos também, por vezes, pais que aconselham e que vêm tentar perceber o que é que os filhos podem também fazer. E temos também, por vezes, pessoas que viveram situações de aflição e que, de alguma forma, vêm buscar aquela informação que antes não tinham esta dúvida, mas que, como viveram uma situação prática, sentiram realmente esta necessidade de saber. E são coisas simples. São poucas horas de formação, os nossos cursos não são muito extensos a nível de horas de formação. Está a falar de quantas horas? Sabe que vivemos todos numa lufa-lufa. O nosso parte básico de vida, aproximadamente, são 6 horas de formação, em que inclui estas técnicas que nós aqui vamos dar hoje, esta técnica de desobstrução da via aérea, é uma das técnicas que é... E vocês depois certificam quem termina esses cursos com... É certificado, portanto, a instituição... Com aptidão, mas é necessário... Claro, sim, é feita uma avaliação e se o formando realmente tiver a competência e tiver feito sem erros, existe uma grelha de avaliação e essa grelha tem que ser respeitada. Jorge, temos que marcar então essa formação, porque eu e o Jorge... Já nos oferecemos mais que uma vez. Queremos fazer a Com formação. todo o gosto, teria muito gosto em receber as nossas instalações. Está marcado o horário. E acho inclusivamente que devia constar nas disciplinas, ou pelo menos na existência de alguma disciplina das nossas crianças, porque eu julgo que esta formação básica devia estar incluída no ensino primário. Eu sou apologista de que nos quartos, nonos e 12º anos esta formação devia ser dada. Ou seja, alguém que esteja num 4º ano, esta é a minha opinião pessoal, quem vá para o 9º ano, vá, no fundo, voltar a treinar aquilo que fez num 4º ano e quando termina o seu 12º ano, no fundo, será um recertificar, até porque, habitualmente, de 5 em 5 anos, há novas guidelines que saem, são linhas guias internacionais. Na Europa temos o Conselho Europeu e que, curiosamente, este ano será no Porto, dia 2 e 3 de dezembro, este ano, o Conselho Português de Ressuscitação, portanto, o Conselho Europeu de Ressuscitação, irá estar presente no Porto e vai discutir e, no fundo, vai apresentar aquilo que serão as novas guidelines para os próximos 5 anos. Quais são os lugares comuns errados quando falamos de engasgamento ou obstrução das vias respiratórias? Vias aéreas, sim. O que é que nós fazemos que não devíamos fazer? Começar a pancada nas costas, há uma coisa que fazem erradamente, é dar algo de beber. Ora, se a pessoa já tem a via aérea obstruída, vai obstruir ainda mais. Pão, também é horrível porque vai ainda tapar ainda mais. Portanto, pão e água, a cada altura, para esquecer. vamos estar ainda a cimentar mais essa obstrução. Aquilo que pretendemos é precisamente o oposto, é desobstruir. A técnica que habitualmente nós utilizamos, vou colocando a minha mão entre as omoplatas, esse que nós temos aqui, e mostrando exatamente a zona onde vai. Aqui assim, a ideia será essencialmente daqui de baixo para cima e de trás para a frente. E 1, 2, 3, 4 e 5.
É óbvio que nós temos que mediar a força que nós temos para a vítima que nós temos. Temos que saber adequar aquilo que temos. De seguida, o que fazemos, se isto realmente não ficar desobstruído, vamos correr a grelha costal até chegarmos aqui ao apêndice xifoide, parte terminal do externo, chamado, na boca do estômago, assim vulgarmente chamado. Aqui o que nós fazemos é vamos fazer uma força de frente para trás e de baixo para cima, tipo Báscula. E daqui vamos fazer novamente 5, 1 e 2 e 3 e 4 e 5. Ok? Não ficou resolvido, voltamos então novamente à primeira fórmula, que é e 1, e 2 e 3. A dada altura o que pode acontecer é isto. E nós estamos amparados. Aquilo que devemos fazer é, aproximando, mantendo sempre as costas direitas, devemos de alguma forma manter esta posição e... Está-me a ouvir? Está-me a ouvir? Socorro, preciso de ajuda. E aqui entrará outros processos. Sim. Pronto, no fundo será aquilo que nós pretendemos. Depois aqui entra o algoritmo de suporte básico de vida que dará continuidade a este trabalho. Todo este processo. Vamos imaginar com alguém que está sentado à mesa. Não se importa. Não se importa. E começa numa situação de aflição extrema, não é? O mesmo. Ok, situação, vai novamente aquela sensação de obstrução e água. Ok, em pé, põe em pé. Ok, nós vamos afastar, ter a certeza de que temos uma área. Vamos fazer a mesma situação. Tosse, tosse. Ok, não é eficaz. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, neste caso temos alguém que tem um perímetro abdominal grande, pode ser, por exemplo, uma senhora grávida. Aquilo que nós vamos fazer, em vez de fazermos a nível abdominal, porque não é possível, não vai compensar, o que nós fazemos a nível torácico. Fazemos no mesmo as 5 compressões e vamos sempre alternando até que ele fique novamente inconsciente ou nos obstrua, que é aquilo que nós pretendemos. Temos mais força junto ao peito, não é? Exatamente, na região torácica. Aquilo que pretendemos é criar força, aumento de pressão a nível torácica, para que este objeto possa exteriorizar. Agora pergunto, se eu estiver sozinha em casa, não tiver ninguém que me faça isto, há alguma forma de nós nos desenrascarmos? Sim, de alguma forma há. Se nós tivermos uma cadeira, uma superfície dura, que possa de alguma forma suportar, e isto no fundo será um SOS, uma última tentativa, estando sozinho, o que nós devemos fazer é precisamente a mesma zona, portanto o fim da grelha costal junto ao apêndice xifoide, devemos colocar sobre uma estrutura e deixar com que a força do nosso corpo crie esta pressão e que tente exteriorizar até que fique inconsciente. Tossir em primeiro lugar, o máximo que pudermos, não é? Sim. A ideia será esta, autonomamente, a vítima que tem esta obstrução deverá conseguir resolvê-la. Se não for, então entraremos nós, familiares, amigos, quem estiver próximo, que rapidamente ponha em prática. Mas tossir é a primeira... É porque os filhos podem também fazer, e temos também, por vezes, pessoas que viveram situações de aflição e que de alguma forma vêm buscar aquela informação que antes não tinham esta dúvida, mas que como viveram uma situação prática, sentiram realmente esta necessidade de saber. E são coisas simples. São poucas horas de formação, os nossos cursos não são muito extensos a nível de horas de formação. Está a falar de quantas horas? Vivemos todos numa lufa-lufa. O nosso parte básico de vida aproximadamente são 6 horas de formação, em que inclui estas técnicas que nós aqui vamos dar hoje, esta técnica de desobstrução da via aérea, uma das técnicas que é... E vocês depois certificam quem termina esses cursos com... É certificado, portanto, a instituição Cruz Vermelha... Mas é necessário... Claro, sim, é feita uma avaliação e se o formando realmente tiver a competência e tiver feito sem erros, existe uma grelha de avaliação e essa grelha tem que ser respeitada. Jorge, temos que marcar então essa formação, porque eu e o Jorge... Já nos oferecemos mais que uma vez. Queremos fazer a formação. Com todo o gosto, teria muito gosto em receber as nossas instalações. Só marcar o horário. E acho inclusivamente que devia constar nas disciplinas, ou pelo menos na existência de alguma disciplina das nossas crianças, porque eu julgo que esta formação básica devia estar incluída no ensino primário. Eu sou apologista de que nos quartos, nonos e 12º anos esta formação devia ser dada. Ou seja, alguém que esteja num 4º ano, esta é a minha opinião pessoal, quem vá para o 9º ano, vá, no fundo, voltar a treinar aquilo que fez num 4º ano e quando termina o seu 12º ano, no fundo, será um recertificar, até porque, habitualmente, de 5 em 5 anos, há novas guidelines que saem, são linhas guias internacionais. Na Europa temos o Conselho Europeu e que, curiosamente, este ano será no Porto, dia 2 e 3 de dezembro, este ano, o Conselho Português de Ressuscitação, portanto, o Conselho Europeu de Ressuscitação, irá estar presente no Porto e vai discutir e, no fundo, vai apresentar aquilo que serão as novas guidelines para os próximos 5 anos. Quais são os lugares comuns errados quando falamos de engasgamento ou obstrução das vias respiratórias? Vias aéreas, sim. O que é que nós fazemos que não devíamos fazer? Começar a pancada nas costas? Há uma coisa que fazem erradamente, é dar algo de beber. Ora, se a pessoa já tem a via aérea obstruída, vai obstruir ainda mais. Pão.
Também é horrível dar. porque vai ainda tapar ainda mais. Portanto, se nós, água a cada para altura, esquecer. vamos estar ainda a cimentar mais essa obstrução. Aquilo que pretendemos é precisamente o oposto, é desobstruir. A técnica que habitualmente nós utilizamos é alternada entre a chamada compressão abdominal. Aliás, primeiro será a pancada intercostal, ou seja, entre as escápulas. É mesmo interescapular, com uma técnica. Portanto, o objetivo essencialmente é fazer uma vibração para que fisicamente, as leis da física vão prevalecer, para que haja essa desobstrução e que realmente esse objeto que está a obstruir parcialmente ou totalmente esta via aérea possa ser exteriorizado. Já falamos de algo que fazemos mal e outra coisa que fazemos bem, que é essa pancada nas costas. Fomos à rua saber até que ponto as pessoas estão informadas e já voltamos para dar então esta pequena formação, pelo menos para já. Vamos à rua então saber realmente o que é que as pessoas sabem em relação